Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, hoje nós vamos tomar a liberdade de estar trocando o nome do Piracicaba em Destaque para Águas de São Pedro em Destaque. Essa estância hidromineral bem próxima da cidade de Piracicaba, 20 e poucos quilômetros, uma cidade realmente de qualidade de vida muito elevada, uma cidade que vale a pena ser conhecida e também, por que não dizer, morar em Águas de São Pedro. Para isso nós convidamos o filho do fundador de Águas de São Pedro, o Dr. Antônio Moura Andrade, ele que é filho do Dr. Otávio Moura Andrade, que vai estar falando um pouco sobre a história da cidade e também até os dias atuais, falando sobre qualidade de vida. Doutor Antônio, é um prazer recebê-lo aqui no Águas de São Pedro em Destaque hoje. Acabei mudando o nome em homenagem a essa estância tão querida e tão próxima à cidade de Piracicaba, viu? É uma alegria estar aqui falando para os piracicabanos e outras cidades da região para o seu prestigioso programa. E principalmente pelo fato de ser filho do professor Benedito Costa, meu professor no sul de Menúcio. Quer dizer, então você tem raízes aqui em Piracicaba também? Tenho raízes também, apesar de ter nascido em São Paulo e ficar muito tempo em Águas de São Pedro, tenho um sangue piracicabano. Ah, ótimo. De coração. Então, com isso, e Águas de São Pedro hoje eu diria, um verdadeiro bairro de Piracicaba, ou naquilo que o americano chama um Edge City. A Edge City é as pequenas cidades ao redor das grandes cidades, que tem algumas vantagens sobre realmente falar em loteamento anexo à cidade. Porque às vezes o loteamento anexo à cidade sofre das mesmas deficiências da cidade, seja de trânsito, de serviços urbanos. E a Edge City, como por ser uma cidade mais completa, ela se livrou desses problemas. E com isso a Águas de São Pedro consegue ser uma cidade de excelente qualidade de vida. Está entre as 3 primeiras do Brasil em termos de qualidade de vida. E pela proximidade de Piracicaba, é uma extensão da Piracicaba. Traduzindo, o conceito então é morar em Águas e trabalhar em Piracicaba. Eu considero isso ideal. São quantos quilômetros? São 22 quilômetros. 22. E agora com a estrada sendo duplicada, que as obras deverão começar agora em agosto, que já foi licitado inclusive, então vai ficar um pulinho daqui a Piracicaba, daqui a Águas de São Pedro. E eu acho que vai ser melhor morar lá, porque a estrutura urbana de Águas de São Pedro, se me permite falar assim, é voltada para a qualidade de vida, desde a sua fundação, quando meu pai comprou a área para fazer a cidade. Década de 30, né? Em 1934, meu pai teve a primeira vez lá, e não existia nada, nem mata, nem nada. Era um deserto. Era um deserto. Desmatado pelo café. Pelo café, para plantar café, mas o café acabou na crise de 29. Virou um então terreno árido ali. Uma barba de bode, uma quiçaça de barba de bode. E com isso, então foi planejada uma cidade. Então, para saber, entender bem o conceito de cidade-jardim, que é o projeto de Águas de São Pedro, o total da área verde do municipal, dos registros do loteamento, da área destinada à área verde, é equivalente à área de lote. Então, quem compra um lote, por exemplo, de 500 metros quadrados em Águas de São Pedro, na realidade ele está recebendo 500 metros de área verde pública, que ele não vai ter que se incumbir de cuidar disso aí. É a responsabilidade da prefeitura. Então, isso é a maior garantia de qualidade de vida, esse verdadeiro excesso de área verde. Quer dizer, a área verde é maior do que a área realmente de loteamento, de ocupação. A proporcionalidade é muito maior. No município, a ocupação de área verde é metade do município praticamente. São parques que lembram muito cidades europeias, né? Exatamente, porque foi o conceito de cidade-jardim, é um conceito que veio da Inglaterra, criado pelo arquiteto Barry Parker, e o Jorge Macedo Vieira, que era o engenheiro que trabalhou para meu pai fazendo o projeto da cidade. Ele tinha já trabalhado na companhia City em São Paulo e trabalhado no Jardim América, Jardim Europa, que são os melhores bairros de São Paulo até hoje.
Então ele trouxe essa experiência e fez o projeto de uma cidade completa dentro desse conceito de cidade-jardim. Muito bom. Já que você citou o nome do seu pai, doutor Otávio Moura Andrade, um homem à frente do seu tempo, né, doutor Antônio? Ele é um advogado e que tinha uma visão do empreendedorismo muito grande também, né? Vamos falar um pouco dessa personalidade, que independente de ser seu pai, é uma pessoa realmente que acabou modificando a região de Piracicaba através de águas. Né? Meu pai era uma pessoa, eu diria, diferente. Morava em Santos, nasceu em Brotas, mas interior de São Paulo? Interior de São Paulo, 1905, então há 108 anos atrás. Depois estudou em Monte Alto, no estado de São Paulo. Foi morar em Santos, depois de formado pela Faculdade de Direito de São Francisco, em 1930. Foi trabalhar com meu tio, Antônio Joaquim de Moura Andrade, que era o rei do gado, e no comércio de café. E por questão de café que teve que vir a São Pedro, no trenzinho da Sorocabana, que levava 2 horas e 40 minutos aqui de Piracicaba até São Pedro. Ficou lá alguns dias, convidaram para ver um lugar que tinham procurado petróleo, achado uma água mal fedida. Que é a fonte da juventude. A fonte da juventude. Essa água sulfurosa. Exato, água sulfurosa. Odor, assim. Exato, bem característica de enxofre. Viu, gostou, achou interessante e resolveu, junto com meu tio, criar uma estância paulista. Primeira coisa foi fazer análise das 3 águas minerais que tinham na região, descobertas em pesquisa de petróleo nos anos 20, e com o resultado fornecido pelo laboratório do IPT, submeteu ao professor Aguiar Pupo, que é diretor da Faculdade de Medicina da USP, hoje, São Paulo, que elaborou um extenso trabalho sobre para que servia a água e como usar a água, para que não servia. E já tinham observado que os animais ali que estavam bebendo aquela água estavam mais viçosos, mais viçosos. Isso muita gente acha que é lenda, mas na verdade é um fato. Hoje qualquer criador sabe que tem que dar suplementação mineral para os animais. Mas na época ninguém dava nem 20 mil reais para o gado comer o que achasse. Não tinha. Então o gado da fazenda ali onde tinha água sulfurosa bebia na fonte, então se mineralizava, que na época ninguém mais fazia esse serviço. Quer dizer, uma pelagem mais bonita. Tinha uma pelagem mais bonita, era um gado mais gordo, melhor saúde e tudo mais. E isso era uma coisa que alertava as pessoas, mas ninguém sabia entender o que isso era de real. Cientificamente o que era de real. Só depois de feitas essas análises e o trabalho do professor Pupo é que se chegou então a poder divulgar cientificamente a comprovação das vantagens minerais da água sulfurosa. E para a saúde do ser humano, para a melhora da pele e outros males, né? Reumatismo. É importante, eu sou advogado, não posso falar muito sobre a parte médica, mas é importante lembrar uma frase de um professor francês, Louis Merklin, que dizia o seguinte: a água mineral é um medicamento como outros, entre outros. Então, se nós encararmos a água mineral como medicamento e soubermos a que serve esse medicamento, aí é cura na certa. Certo. Mas depois de tudo isso, doutor Antônio, o seu pai, o doutor Otávio, acabou adquirindo ali alguns alqueires, então, onde seria a atual Águas de São Pedro. Né? Ele, para poder fazer a cidade, ele comprou todas as propriedades numa área total de 650 alqueires, ou 1.600 hectares, para o engenheiro poder projetar a cidade no melhor local. Usou aproximadamente 240, 260 alqueires para fazer a cidade, e só o parque que tem em volta do Grande Hotel tem 40 alqueires, 1 milhão de metros quadrados. Para se ter uma ideia, o Parque do Ibirapuera em São Paulo tem 1,5 milhão de metros quadrados numa cidade de 10 milhões de habitantes. E aqui foi projetado um parque de 1 milhão de metros quadrados para uma cidade projetada para 7, 8 mil habitantes. Hoje com 3 mil, né? Hoje com 3 mil. Então, se a cidade chegar, admitindo um absurdo, a 10 mil pessoas, entre hóspedes, turistas e tudo mais, ainda nós teremos, como temos lá 1.560.000 metros quadrados de área verde,
nós vamos ter 150 metros quadrados de área verde por habitante ou por frequentador. E a ONU recomenda 16 metros quadrados por habitante ou frequentador. Muito acima. Isso é qualidade de vida. 9, quase 10 vezes mais a área verde, que é o que vai garantir essa qualidade de vida. Então, isso tudo porque lá no passado houve um reflorestamento feito pelo seu pai. Sim, foi. Com árvores, inclusive com o solo era muito arenoso, pissarra. Tudo teve que ser refeito. Profundidades enormes ali para a plantação dessas árvores que lá existem hoje, né? Para gerar um microclima, vamos dizer assim, nessa cidade, meu pai plantou 1.200.000 pés de eucalipto. Puxa, são 260 alqueires de eucalipto. Era a parte do parque, que hoje tem o nome do meu pai, Otávio Moura Andrade. Tem 40 alqueires ali ao redor do Grande Hotel, como eu falei. E o resto da cidade e outras áreas ao entorno da cidade projetada. Também foram plantadas muitas árvores de essências, tipuanas, jacarandás, flamboyãs, paineiras, árvores de flores, extensos gramados, que a grama é que dá a beleza do parque. Sim. Todo mundo admira Londres, os parques de Londres, os jardins ingleses. E o segredo dos jardins ingleses são exatamente os gramados. E a Água de São Pedro repete muitos desses gramados com árvores hoje frondosas em volta do parque, da grama. Porque já são mais de 70 anos que elas foram plantadas em 1940. Já são quase centenárias. Quase centenárias. E é interessante lembrar que essas árvores de essências, não os eucaliptos, mas essas árvores de essências, precisaram fazer covas profundas, de 3,5 metros de profundidade, porque o solo tem pissarra, um arenito meio duro. Então precisava remover todo esse solo, trazer a terra de fora, do pé da serra, encheu as covas para as mudas crescerem. Também meu pai no parque não admitia fio exposto, então fez tudo subterrâneo. Já então, naquela época. Quem entra no parque hoje, imagina que está entrando uma mata natural, porque não tem uma árvore podada por causa de fio. Então todo esse cuidado é que foi fazendo a qualidade que hoje a gente desfruta visual da cidade. Chamou até a atenção do Globo Ecologia, né? Fizeram uma reportagem especial lá, né? Tivemos lá o prazer de sair no Globo Ecologia, há uns anos atrás, mostrando exatamente esse trabalho de recuperação de meio ambiente que foi feito para criar essa cidade que hoje tem excelente qualidade de vida. Agora, o que revolucionou e muito também foi o Grande Hotel, né, doutor Antônio? Ali foi feito pelo seu pai nos anos de 38 a 1940. Esse hotel acabou puxando a cidade, quer dizer, foi o início da cidade. Foi o início. O Grande Hotel foi a grande novidade até do turismo brasileiro, vamos dizer assim. Um hotel de luxo, né? Ele foi inaugurado em 1940, em 25 de julho de 40, que é a data da fundação da cidade, porque antes do hotel receber o primeiro hóspede, o que existia era um imenso canteiro de obras. O dia que o hotel recebeu os primeiros hóspedes, então a cidade começou a funcionar como cidade. E era o parque recém-implantado, a infraestrutura urbana já criadas, as primeiras ruas, serviço de água potável, balneário, atendimento médico. Então já tinha vamos dizer, quase um embrião de uma cidade, né, que foi sendo desenvolvido. E o mundo teve um cataclisma muito grande, que foi a Segunda Guerra Mundial, e com isso o turismo, que as pessoas que poderiam viajar, não tinham mais Europa para ir. Então vinham para a Água de São Pedro, que era a grande novidade do turismo brasileiro, apesar das dificuldades de acesso, porque o Grande Hotel foi dos hotéis do interior, foi o mais antigo, foi o primeiro hotel digno desse nome, vamos dizer assim, a ser construído no interior. Mesmo São Paulo, capital, era carente de hotéis de padrão. Sim. E o Grande Hotel
era um marco na hotelaria brasileira. Uma verdadeira atração. É uma verdadeira atração. E é sobre isso, sobre acesso, sobre aviação, nós vamos, no segundo bloco, estar abordando com o Dr. Antônio Moura Andrade. Dr. Antônio, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois vamos continuar esse bate-papo muito agradável sobre essa instância hidromineral de Águas de São Pedro. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. A Clinimed possui profissionais na área médica capacitados e experientes nas mais diversas especialidades. Atendimento ágil, sem burocracia ou fila de espera. Pague somente quando for atendido. Após consulta, o usuário tem direito a um retorno dentro de 30 dias. Oferecemos exames laboratoriais e infraestrutura completa para o melhor atendimento. Agora também com serviços de endoscopia e colonoscopia. Clinimed, Rua José Pinto de Almeida, 788. As melhores espumas você encontra na loja Mané Espumas. Espumas de altíssima qualidade para almofadas de sofá sob medida. Espumas laminadas, em flocos e acústicas. Colchões ortopédicos, mantas acrílicas, toalhas plásticas decorativas para mesa, revestimento com várias cores em cipa-couro para sofá e uma linha automotiva de feltros e carpetes. Mané Espumas, a solução definitiva em espumas. A Ética Recursos Humanos conta com profissionais qualificados com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas. Presta serviços em recrutamento e seleção, colocação de estagiários no mercado de trabalho, tendo convênios com as melhores instituições de ensino de Piracicaba e região. Avaliações psicológicas com aplicações de técnicas por profissionais da área. Ética Recursos Humanos. Tranquilidade e segurança para a sua empresa. E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. Hoje estamos mudando até o nome do programa para Águas de São Pedro em Destaque. Estamos aqui com o filho do fundador de Águas de São Pedro, Dr. Antônio Moura Andrade, ele que é filho do Dr. Otávio Moura Andrade, dando informações históricas importantíssimas desse município tão agradável e vizinho aqui à cidade de Piracicaba. Doutor Antônio, voltamos a falar aqui de Águas de São Pedro. Nós estávamos inclusive falando que o transporte na época, da década de 40, era muito difícil. E seu pai foi um pioneiro também na aviação, por que não dizer do país, né? Vamos falar um pouco do Dr. Otávio, aviador, trazendo clientes de São Paulo aqui com aviões próprios. Fala um pouco desse momento também histórico para a região, até com a fundação do aeroporto de São Pedro. Tivemos uma revoada aqui com aviões de todas as partes do país. Vamos falar um pouco desse projeto da época. Meu pai tinha duas paixões, vamos dizer assim. Uma, aviação, e outra, fotografia, e filmou muito toda a obra que ele fez. Mas a aviação era o xodó maior.
tinha o brevet dele, era o 366 do Brasil, entre civis, comerciais e militares. Dos primeiros. Então foi dos primeiros, tirou o brevet em janeiro de 1938. E importou logo o primeiro avião da França, um Caudron, e viajava, tanto que a administração do projeto Águas de São Pedro foi feita de avião, porque não seria viável ficar dependendo do trem ou de outro. Quantos dias ou horas São Paulo a Águas de São Pedro? De avião é 45 minutos. E de trem? E de trem acho que seria, imagino eu, 4, 5 horas de São Paulo a Piracicaba e 3 horas e pouco de Piracicaba. Passava o dia. O dia. E não tinha retorno. Sim. Então, fez o primeiro aeroporto de São Pedro e depois fez o segundo, que é o atual, que até recebeu em dezembro o nome dele, por causa de ter o avião maior para trazer hóspedes para o hotel. Então hoje o aeroporto... Chama Otávio Moura Andrade. Sim. E foi construído, esse segundo aeroporto foi inaugurado em 1950, com a maior revoada continental até hoje realizada na América do Sul, quando vieram 450 aviões a São Pedro. 450 aviões. Vieram 10 aviões do Chile, 20 da Argentina, 20 ou 30 da Argentina, 5 do Paraguai. América Latina? Veio, porque houve inclusive um concurso internacional de acrobacia. Sim. Foram 3 dias de festas, aí baseado no Grande Hotel e no aeroporto. Que maravilha. Tem filmes, fotografias, notícias de jornal e tudo mais. E não existia aeroporto. Quando fez o primeiro aeroporto em São Pedro, em 1936, Rio Claro, por exemplo, não tinha aeroporto, Piracicaba não tinha, Botucatu não tinha aeroporto. Então foi o primeiro aeroporto aqui da região. E esse aeroporto servia até para a VASP, na primeira linha dela, que é São Paulo-Rio Preto, vai abastecer aí em São Pedro. Então sempre foi um desenvolvimento aqui da região, a construção de Águas de São Pedro. Quer dizer, São Pedro e Águas ali teve um aeroporto antes de Piracicaba. Antes de Piracicaba, de Rio Claro, de Botucatu, toda a região. Isso mostra realmente esse homem visionário que era. Foi uma vanguarda. Maravilha. Mas vamos falar um pouco também do hoje, doutor Antônio. Nós temos essa qualidade de vida que nós estamos aqui falando e repetindo, porque é uma realidade. Eu estive domingo lá com a minha equipe, visitamos Águas de São Pedro, passamos o dia lá. Pegamos vários depoimentos do prefeito Paulo Ronan, da sua esposa, a primeira-dama, secretário de Educação, para mostrar os dias de hoje. Né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa infraestrutura gastronômica, restaurantes muito bons, o comércio em si. Vamos falar de Águas de hoje. Certo. Ao redor do Grande Hotel e dos outros hotéis, foram se desenvolvendo vários restaurantes e lanchonetes que passaram a atender não só os hóspedes dos hotéis que queriam ter um tempero diferente, mas também os moradores e principalmente os visitantes. O piracicabano é muito chegado aí passar o domingo em Águas de São Pedro. Almoçar em Águas. Almoçar e tal. Então nós temos excelentes restaurantes para todos os gostos e bolsos. Sim. Quer dizer, isso é importante. Nós estamos vendo imagens de algum deles aqui, Restaurante do Lago. Exatamente, nós temos o Restaurante do Lago, famoso pelo espeto de peixe, temos o Vila Tardivelli, que é um restaurante mais intimista, vamos dizer assim, mais sofisticado, com uma belíssima adega, atende muitos casais piracicabanos que vão lá jantar, em comemoração, agora o Dia de Namorados deve ter tido um movimento com certeza grande. Estamos atraindo também novos empreendimentos, como por exemplo o Facina aqui de Piracicaba, recentemente inaugurou um grande restaurante lá em Águas. Temos o Cantinho Tropical do nosso amigo Toyota, que é tradicional também em peixe, peixe na telha, e outros assim, o Rei do Parmigiana. Enfim, temos aí 25, 30 restaurantes que atendem a cidade e os turistas. Isso é uma variedade, porque... Supermercados também? 3 supermercados, numa cidade de 3 mil habitantes hoje. Então nós temos um comércio muito rico, muito variado, diversificado.
temos, por exemplo, malharias, temos o Pacaluca, temos o Pau a Pique, que até tem filial aqui em Piracicaba. Sim, sim. Então é um comércio bastante dinâmico e que atende bem a população, né? E isso é que eu acho que é interessante a cidade, é que toda a população da cidade é gente veio de outras cidades, vamos dizer assim, principalmente de Piracicaba, que acharam que ali para morar estava melhor do que onde eles estavam. Certo. Sem desmerecer Piracicaba, sim, sim. Mas foram em busca de algo mais. Algo mais. E aí a cidade está se desenvolvendo. Agora a cidade ela vive do turismo, né? A base Na dela... parte comercial eu diria que sim, mas eu diria que é uma qualidade de vida que está atraindo mais e mais pessoas para morarem permanentemente em Águas de São Pedro. Pessoas que não dependem mais do trabalho em si. Tem os aposentados, os que têm renda própria, sim, tudo. Sim. Tanto que Águas de São Pedro, apesar do tamanho, é a primeira, saiu o relatório do Banco Central do Brasil, que é a capital da poupança brasileira. A cidade tem maior índice de poupança por habitante. Quer dizer, isso é... E falando em tudo isso, doutor Antônio, a questão de segurança, eu estive lá conversando com o prefeito Paulo Ronan. Eu vou pedir aqui uma licença para ouvirmos o depoimento do prefeito Paulo Ronan, falando um pouco da segurança, dos investimentos feitos também na área da saúde. Exatamente, vamos acompanhar? Vamos lá. Ao nosso lado agora nós vamos estar batendo um papo com o prefeito municipal da cidade de Águas de São Pedro, Paulo Ronan. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, César. Prazer estar aqui em Águas de São Pedro, esse município tão agradável, uma qualidade de vida tão alta, viu, Paulo? Muito obrigado, o prazer é nosso estar aqui falando um pouquinho de Águas de São Pedro, um pouquinho desse paraíso que se chama Estância Hidromineral de Águas de São Pedro. Paulo, eu queria uma fala sua sobre a infraestrutura hoje que Águas de São Pedro tem. Nós sabemos que principalmente a questão segurança é algo que você vem investindo e muito, né? Fala um pouco das principais ações que você tem desenvolvido nesse seu mandato. As pessoas, não só o turista que frequenta a Águas de São Pedro, mas como o veranista, aquele que tem residência aqui em Águas de São Pedro. Ele mora fora, mas tem residência aqui também. E aquele que vem morar em Águas de São Pedro. A primeira coisa que ele pensa é em segurança, por incrível que pareça. Nós temos uma pesquisa e a pessoa realmente ela pensa em segurança, né? Em segundo lugar, a saúde. Então, segurança. Nós temos uma guarda municipal muito bem montada, temos um efetivo da Polícia Militar acima da média, né? Delegacia de polícia, os investigadores, escrivãos, e eu investi tanto em carros, motos, câmeras de segurança na cidade. As câmeras estão espalhadas pela cidade? As câmeras estão espalhadas na cidade, são 3 entradas para Águas de São Pedro, uma vindo de Piracicaba, 2 vindo de São Pedro, né? As 3 entradas têm câmeras de segurança. E na avenida principal, né? E em pontos estratégicos da cidade, né? Que esses a gente não fala porque são estratégicos, então fica essas câmeras esparramadas pela cidade, né? E a ideia é investir mais, é colocar mais câmeras na cidade. Todas monitoradas 24 horas? 24 horas na sede da Guarda Municipal. Agora, sobre a Ronda, eu sei que também você fez um investimento pesado também, né? Nós fizemos, hoje tem cerca de 30 dias mais ou menos, foi criada a ROMO, que é a Ronda Ostensiva Municipal, né? Ela roda toda noite, ela faz a segurança toda noite, ela não para, né? E tem o apoio da Polícia Militar, porque tem a ligação dos rádios entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que antes não tinha. E hoje tem. Então a Guarda Municipal, tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar, um ou outro precisa de apoio, entra em contato pelo rádio e é dado esse apoio.
né? Nós falamos desse item segurança, que, como você bem disse, a pesquisa mostra isso, essa preocupação. Agora, dá uma geral sobre águas como um todo, Paulo, inclusive para o público de Piracicaba, da região, são 12 cidades que estão nos acompanhando nesse momento, e também o público da internet que nos assiste ao vivo. Então, passe isso para o nosso público, mostrando realmente o que Águas oferece como um todo. Nós temos aqui, nós somos o menor município do estado de São Paulo, né? Nós temos 3.000 habitantes, temos mais de 20 hotéis, hotéis e colônias e pousadas, né? Então recebemos nos finais de semana, feriados, um fluxo muito grande de turistas, de veranistas em nossa cidade, né? E a segunda preocupação e um orgulho que eu tenho na minha administração é a saúde, tá? Então nós temos um posto de saúde 24 horas com médico, nós temos uma clínica de especialidade, né, que poucos municípios maiores que o nosso existe, que tem, né, que nós temos 11 especialistas nessa clínica de saúde, tá? Então, como eu disse anteriormente, a segunda preocupação é a saúde, aquele que vem para Águas de São Pedro, aquele que quer morar em Águas de São Pedro, né? Tem pessoas, por incrível que pareça, várias pessoas, deixam o seu plano de saúde para ser atendido aqui em Águas de São Pedro. Pelo plano de saúde municipal. Pelo plano de saúde municipal. O plano de saúde tem a carteirinha, né? Todo morador, todo veranista tem a sua carteirinha, né? E é atendido na nossa clínica, né? Então isso nos orgulha muito, né? Eu tenho pessoas aí que conheço, tem 2 planos de saúde, deixa de ser atendido, de não ir no plano de saúde para vir ser atendido na rede municipal, pelos nossos médicos aqui. Então isso me orgulha muito, né? E é uma cidade com vários pontos turísticos, né? É uma cidade muito tranquila, um povo tranquilo, né? Hospitaleiro, né? Nós temos ótimos hotéis aqui, temos faculdade de hotelaria em Águas de São Pedro, né? Então a frequência de Águas de São Pedro, o nível de Águas de São Pedro é muito bom, e é isso que a gente quer, cada vez mais investindo na qualidade de vida. Hoje do país nós somos a segunda cidade em qualidade de vida e chegaremos à primeira. Estamos trabalhando para isso. Com certeza. Forte abraço, obrigado pelas informações, Paulo. Muito obrigado. E a todos vocês, visite Águas de São Pedro. Você que não conhece Águas de São Pedro, venha até Águas de São Pedro, vê o paraíso que tem do lado da sua cidade, que tem perto da sua cidade. Venha desfrutar junto conosco. Muito obrigado. Realmente, olha, um depoimento muito importante, muito investimento importante. Público, né? Exatamente. É uma atenção ao morador. Porque hoje o grande problema do Brasil, no fundo, é a segurança. Todos querem ter esse apoio da entidade Estado para o seu patrimônio, para seu lazer, para o seu dia a dia. E a Águas de São Pedro, felizmente, nós não temos tido notícia de crimes bárbaros, nada disso. Graças a Deus. Então, e a polícia tem agido com bastante eficiência. Essa ronda que ele comentou, e o prefeito está realmente atento a essa necessidade moderna e está procurando atender. Então, doutor Antônio, eu vou chamar um pequeno intervalo e, na sequência, continuaremos falando sobre Águas de São Pedro, sobre essa cidade tão aprazível e tão próxima da cidade de Piracicaba. As melhores espumas você encontra na loja Mané Espumas. Espumas de altíssima qualidade para almofadas de sofá sob medida. Espumas laminadas, em flocos e acústicas. Colchões ortopédicos, mantas acrílicas, toalhas plásticas decorativas para mesa, revestimento com várias cores em cipa-couro para sofá e uma linha automotiva de feltros e carpetas. Mané Espumas, a solução definitiva em espumas. A Clinimed possui profissionais na área médica capacitados e experientes nas mais diversas especialidades. Atendimento ágil, sem burocracia ou fila de espera.
Pague somente quando for atendido. Após consulta, o usuário tem direito a um retorno dentro de 30 dias. Oferecemos exames laboratoriais e infraestrutura completa para o melhor atendimento. Agora também com serviços de endoscopia e colonoscopia. Clinimed, Rua José Pinto de Almeida, 788. A Ética Recursos Humanos conta com profissionais qualificados com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas. Presta serviços em recrutamento e seleção, colocação de estagiários no mercado de trabalho, tendo convênios com as melhores instituições de ensino de Piracicaba e região. Avaliações psicológicas com aplicações de técnicas por profissionais da área. Ética Recursos Humanos. Tranquilidade e segurança para a sua empresa. E já estamos de volta com mais novidades, hoje fazendo esse especial, 1 hora inteirinha dedicada à vizinha cidade de Águas de São Pedro. E aproveitando, doutor Antônio, esses depoimentos, tivemos também lá com a primeira dama do município, a dona Sandra Dias, né, falando da reforma do balneário. Quer dizer, o balneário que parece que vai se transformar num spa. Vamos acompanhar? Vamos lá. Vamos lá. Bem, ao nosso lado agora a primeira dama da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro, a Sandra Dias, que também tem um trabalho muito importante. Ela é presidente do Fundo Social de Solidariedade aqui e também acumula o cargo como secretária e que vai estar dando o seu parecer, porque essa secretaria cuida do principal ponto turístico aqui, que são as águas termais. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, César. Bom dia. Bom dia. Ao meu ver, realmente você falou certo, o balneário é o coração de Águas, né? Nasceu. Águas de São Pedro existe por conta das nossas águas, né? Senão não estaríamos aqui. Agora vamos falar sobre uma grande reforma que vocês estão promovendo no balneário, né, Sandra? Foi uma ousadia, eu acredito que da prefeitura, né, da administração do Paulo, em fazer essa grande reforma. Uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, há mais de 30 anos o balneário ficou parado, né? Simplesmente você cuidando do que do usado, né? Mas que dependendo da forma que você cuida acaba ficando velho, né? E não uma coisa usada. Então essa reforma está trazendo um conceito novo para o balneário, que com o tempo foram introduzidos serviços diferenciados dentro do balneário, além dos banhos com a água termal, né, com a água da juventude. Então hoje a gente está trazendo um conceito novo junto com essa reforma, né, de um spa termal. Então o balneário vai deixar de ser um balneário, ele vai se tornar um spa termal com a história do balneário, mas com esse conceito novo hoje de spa, que a gente está tão em alta, né? Todo mundo querendo qualidade de vida, buscando uma vida melhor, um bem-estar melhor para si e para sua família. Tudo isso no mesmo local? Tudo isso no mesmo local, César. A gente está reformando ele de ponta a ponta, então vai continuar com os nossos banhos, que a gente tem a melhor água à base de enxofre, que é a água da juventude, né? São 3 fontes, né? São 3 fontes. A gente tem a Almeida Salles, a Gioconda e a da Juventude. E para banho de imersão é a da Juventude, que é a base de enxofre, que nós somos a segunda do mundo. A primeira está na Itália, em Tabiano. Só que na Itália o enxofre é tão alto que ela tem que ser tratada para uso. E o nosso, do jeito que vem, ela já é tratada para uso. Então a gente considera a primeira do mundo, com certeza, né? Com certeza. Então eu acho que a gente tem que dar o devido valor mesmo. É uma reforma que vai ser feita em banheiras novas, piso, estrutura diferente. Tudo novo. Tudo novo, tudo novo. E inclusive esse conceito novo de spa termal, para que Águas de São Pedro realmente tenha o que há de melhor, né? Dentro de uma estrutura também que há o que há de melhor, que eu não acredito só na nossa região, eu acredito no país. Que no Brasil não existe um spa termal. Muito bom. Conversei com a primeira-dama aqui de Águas de São Pedro, Sandra Dias. Sandra, obrigado aí, parabéns
por essa estrutura que vocês vão estar oferecendo, não só à população de Águas, mas para todo o país, porque nós sabemos que essas águas realmente são muito conhecidas em todo o país, e por que não dizer até de uma forma internacional, né? Com certeza, eu acredito que mundialmente aí para quem lida muito e para quem procura esses tratamentos alternativos para a saúde, conhece a nossa água. E eu quero aproveitar para fazer um convite, pode ser? Eu convido a todos que a partir de julho a gente já vai estar com o spa termal funcionando, né? Já vai estar pronto. Então que vocês venham à Águas de São Pedro, para quem conhece, para ver novo, e para quem não conhece, que passe a conhecer aí nosso coraçãozinho, né? Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, parabéns pela administração. Obrigada. Esse spa realmente vai ser uma grande novidade, uma grande novidade. Sim, porque o termalismo, como era praticado tradicionalmente, sim, depende de um suporte médico muito grande. E hoje a medicina ficou mais utilitarista, mais laboratorial. Então a medicina mais tradicional, através ou mais humanística, usando uma expressão melhor, que é a medicina europeia, sim, ela depende desse tratamento com elementos naturais, e o balneário deverá atender a essa nova tendência, esse revigoramento da medicina natural. Então eu creio que vai ser muito importante, vai ser um espaço bem completo, e vamos ter aí a possibilidade de atender também a parte estética das pessoas, as pessoas que querem ter uma pele melhor, sim, querem ter menos rugas e tudo mais, que a água é da juventude. Então, tá certo. Lá em Águas de São Pedro, com esse spa agora termal, vai ser uma beleza. Muito importante. Agora, nós sabemos que nós temos uma faculdade lá, o Senac, né? No Grande Hotel. Outro ponto que eu acho que é muito importante na cidade, pelas exíguas dimensões da cidade, sim, é ressaltar que nós temos 700 ou 800 alunos nas escolas públicas, fora a faculdade do Senac. Então, qual o município que com 3.000 habitantes tem tantos alunos, a escola para todo mundo, escola de qualidade e até uma faculdade? Quer dizer, isso eu acho que é uma preciosidade para o município. E tudo isso complementando a região aqui com a questão gastronômica, porque são, sim, cursos ali voltados à gastronomia, né? Lógico. Então, um município de 3.000 habitantes tem uma faculdade no nível de gastronomia, mantida pelo Senac, hotelaria, serviços complementares também de hotelaria. É uma raridade. E a prestação um índice alto de estudantes em relação à população. Muito, né? Alto. E o futuro do trabalho, do mercado de trabalho, é a prestação de serviço. E é isso que o Senac está treinando essa meninada para esse campo novo. Exato. E vai ser dia a dia mais procurado através de mais tempo que as pessoas têm, mais condições de ter turismo e lazer. Isso melhorando aí a questão gastronômica, a questão hoteleira de toda a região, sim, por que não dizer do país, né? Que sim, hoje o país aí está com Copa do Mundo, com Olimpíada chegando. Exatamente, né? Tem que profissionais saindo daqui, né? Profissionais saindo aqui da região. Quer dizer, isso dá muito orgulho para nós de ver tantos filhos de São Pedro e de outras cidades aqui da região que vão para lá se prepararem para enfrentar o mundo com profissões. E falando modernas. De educação, estivemos lá com o secretário de Educação também. Bom. Dr. Silvio Corrente, ele é um advogado, e é piracicabano, mora em Águas e é secretário de Educação. Vamos ouvir também a fala do Dr. Silvio Corrente? Vamos lá. Vamos lá. Bem, continuamos aqui no município de Águas de São Pedro, esse município muito agradável, um município de primeiro mundo. E ao nosso lado, para estarmos complementando um pouco as informações da ação da administração pública, ao nosso lado, Silvio Corrente, Dr. Silvio Corrente, ele que é advogado e também é secretário de Educação aqui do município. Silvio, é um prazer estarmos aqui para estarmos falando um pouco de Águas de São Pedro. Prazer é todo nosso, é claro, e recebê-los, Piracicaba é nossa cidade co-irmã, né? Então nos deixa muito felizes recebê-los aqui e poder falar um pouco também da área da educação.
Vamos falar sobre educação. Qual o grande diferencial hoje? Qual a infraestrutura que vocês oferecem para a população? E eu sei que acabam atendendo, inclusive, cidades da região também, né? Exatamente. A geografia do município de Águas contribui para que a gente possa atender um pouco das pessoas de São Pedro também, porque geograficamente estão mais próximos do nosso centro. Então nós acabamos tendo uma rede educacional com 796 alunos, mesmo tendo um município de 3 mil habitantes, né? Seria um pouco atípico, mas acabamos por conseguir esse número de alunos, né? O qual recebemos como se fosse filhos aqui da terra também. Certo. Agora, eu sei que você implantou também a questão do ensino em tempo integral, né? Fala um pouco dessa experiência, que vocês estão colhendo já frutos, a questão didática também, eu sei que houve uma reformulação. Correto, é uma visão que vem da administração do prefeito Paulo Ronan, já na administração anterior, a qual eu participei na função de vice-prefeito. Eu entendo que todo o estado de São Paulo já se volta, não só o estado de São Paulo, como o Brasil e como o mundo, já se volta para uma educação eficaz sendo em período integral, oferecendo coisas boas aí para o aluno, para a criança, né? E ocupando seu tempo e tirando do ócio. Né? Onde existe o ócio, existem coisas perigosas, né? Então esse combate a essas coisas, inclusive problemas de droga, etc., podem ser gerados em virtude dessa ociosidade. É o que nós não permitimos no município. Então, aos poucos e gradualmente, nós estamos implantando um ensino já voltado para o integral, né? Com adoção de livro didático, não mais apostilamento, né? Com todo um trabalho diferenciado, musical, teatral, e que inspire realmente a criatividade da criança, no sentido, inclusive, no desenvolvimento físico, com aulas de educação física diferenciadas, né? Para que a gente possa realmente oferecer esse diferencial. Águas conta com 796 alunos e, em contrapeso, 80 profissionais de educação. Né? Então, índice alto, hein? Exatamente, é alto para a região e isso nos dá um IDEB bastante elevado também. Então chega o quê? Um professor para cada 10 alunos? É isso? A média é de 1 a 10, né? Então, lógico, um município que tem essa proporcionalidade, né? A Águas de São Pedro tem atipicidades, entre elas esta também agora, né? Então eu acho que os alunos são muito bem acolhidos e muito bem tratados na rede. Inclusive nós fazemos um diferencial com relação à alimentação. Nós temos só 6 diabéticos na rede, peculiarmente, e nós conseguimos... 6 crianças diabéticas. Exatamente, e nós conseguimos tratá-los de forma diferente quando da alimentação na merenda, né? Porque é um carinho a mais e é uma atenção especial para essas crianças que realmente merecem. Vocês chegam a esse nível de detalhamento, então. Exatamente, eu acho que Águas, por ser pequeno, dá pra gente pontuar algumas coisas e não podíamos deixá-los de fora, especialmente quando se trata de saúde, né? Conversei com o secretário de Educação, Silvio Corrente. Silvio, obrigado pelas informações. Parabéns também pela forma que você está tratando a educação aqui em Águas de São Pedro. E queria que você deixasse esse convite para a população que queira vir para cá. Venha tranquilamente, tragam seus filhos que vão ser muito bem acolhidos. Não tenha dúvida, a Águas de São Pedro tem diferenciais, como bem disse o prefeito, não só na área de saúde, como na área de educação, como na receptividade do povo. A Águas de São Pedro está aberta, a Águas de São Pedro é alegria, felicidade. Eu acho que a Águas de São Pedro vai ficar marcado na história de qualquer criança que a gente tenha que receber. Forte abraço, obrigado. Obrigado, eu. Que nível de detalhamento que o secretário chegou. Você viu falando das crianças com diabetes lá, não? Exatamente. Hoje o atendimento é personalizado, porque como ele ressaltou, sim, nós temos um instrutor, um professor para cada 10 alunos. Quer dizer, isso é nem escola de primeiro mundo. Não tem. Sim. Porque eu considero, e o objetivo principal hoje que a gente vê da qualidade de vida da cidade é por que a pessoa vai morar lá em Águas, e ela tem que ter as garantias de que o seu bem-estar vai ser atendido. Então é a segurança, é a educação, a parte médica também é razoável para o tamanho do município. Eu digo razoável porque não é possível numa cidade de 3 mil habitantes ter um hospital completo, um hospital geral. Mas pelos 22 quilômetros que nos separam de Piracicaba... Piracicaba logo inaugura o hospital regional, que é para isso mesmo, né? Para isso, exatamente. Então, Antônio. Então nós estamos bem servidos em toda essa parte de apoio ao morador. Quer dizer, o morador não vai ficar isolado numa cidade sem apoio. Doutor Antônio, olha, mais um pequeno intervalo, né? 1 hora aí de programa, esse especial sobre Águas de São Pedro. Com certeza a cidade de Piracicaba e a região também estão tendo maiores informações dessa cidade tão agradável. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com mais novidades aqui nesse especial de Águas de São Pedro.
A Ética Recursos Humanos conta com profissionais qualificados com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas. Presta serviços em recrutamento e seleção, colocação de estagiários no mercado de trabalho, tendo convênios com as melhores instituições de ensino de Piracicaba e região, avaliações psicológicas com aplicações de técnicas por profissionais da área. Ética Recursos Humanos, tranquilidade e segurança para a sua empresa. As melhores espumas você encontra na loja Mané Espumas. Espumas de altíssima qualidade para almofadas de sofá sob medida. Espumas laminadas, em flocos e acústicas. Colchões ortopédicos, mantas acrílicas, toalhas plásticas decorativas para mesa, revestimento com várias cores em cipa-couro para sofá e uma linha automotiva de feltros e carpetas. Mané Espumas, a solução definitiva em espumas. A Clinimed possui profissionais na área médica capacitados e experientes nas mais diversas especialidades. Atendimento ágil, sem burocracia ou fila de espera. Pague somente quando for atendido. Após consulta, o usuário tem direito a um retorno dentro de 30 dias. Oferecemos exames laboratoriais e infraestrutura completa para o melhor atendimento. Agora também com serviços de endoscopia e colonoscopia. Clinimed, Rua José Pinto de Almeida, 788. E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque e hoje, como eu disse, Águas de São Pedro em Destaque. Uma hora inteirinha dedicada a essa estância hidromineral, turística e bastante agradável, inclusive para se morar. Vocês vão ver a partir de agora também esse lado dos loteamentos urbanos da vizinha Águas de São Pedro. Vamos continuar então aqui com o Dr. Antônio Moura Andrade. Agora, falando de loteamentos, de qualidade de vida, de estar morando em Águas de São Pedro, eu sei que você também é um empreendedor dentro do setor imobiliário, né? Tem um loteamento lá que é o Águas do Campo, um loteamento maravilhoso, vocês estão vendo imagens aí, realmente uma paisagem belíssima, já com uma infraestrutura muito bem feita, com asfalto de qualidade, água, esgoto, eletricidade, totalmente iluminado, um loteamento realmente que vale a pena ser visitado, que nós temos lá. Fala um pouco desse empreendimento seu também, bem ali em frente ao restaurante do Lago. Né? De quem vai de Piracicaba para Águas de São Pedro, é na entrada de Águas de São Pedro à esquerda. O restaurante do Lago fica à direita, nós ficamos à esquerda. Plantões lá? Tem plantão, portaria, muro, plantão de vendas. E é um loteamento fechado, murado, para atender, reforçar a questão de segurança. E está toda a infraestrutura urbana já pronta, funcionando, inclusive estação de tratamento de esgoto. Quer dizer, não poluímos nada. Já com essa consciência ecológica. Começa já desde todo organizado. A água é da Sabesp, de Águas de São Pedro. A lote de 460 metros em média, que é o suficiente para fazer uma boa casa, uma piscina, uma área de lazer, churrasqueira. Vai ter uma área já destinada ao lazer. Nós vamos construir piscina, quadras, essa parte toda. Uma área comum. Uma área comum dos moradores. São 300 lotes. Então é mais ou menos 10% da cidade. Estou tentando fazer 10% da cidade crescer em 10%. Certo. Mas tem muitos piracicabanos que têm lotes lá, estão construindo, já temos 7 casas. 7 casas já. Nós estamos vendo algumas aí. E é importante também, para quem estiver aí pensando no investimento, é um momento, né, doutor Antônio? Porque com essa duplicação da estrada,
as pessoas aí, Piracicaba crescendo a olhos vistos, né? Com Hyundai, com outras empresas aqui ao entorno. Com certeza, morar numa cidade jardim que é a Águas de São Pedro é qualidade de vida, né? É lógico. Há uns anos atrás, o arquiteto João Chadá, sim. Acho que é o nosso vice-prefeito hoje. Nosso vice-prefeito aqui de Piracicaba, uns anos atrás deu uma entrevista no jornal, dizendo que o desenvolvimento de Piracicaba ia ser exatamente no rumo de São Pedro. E hoje nós vemos Santa Terezinha com quase 100 mil habitantes. Sim. E tantos loteamentos saindo ao longo da estrada, nós vemos que realmente Piracicaba está se desenvolvendo muito em direção a São Pedro. Essa obra da duplicação da estrada vai ser uma maravilha para toda a região. Uma verdadeira avenida. Vai virar uma avenida. Então não tem por que morar em São Paulo. 15 minutos de carro. De morar em Águas e trabalhar em Piracicaba, ou estudar em Piracicaba. Porque é 15 minutos ou menos até, em pista dupla, com toda a segurança, e vai ser um grande futuro para a nossa região. Com certeza. Como um todo. Então nós temos agora o aglomerado urbano, com 22 municípios, que a sede é Piracicaba. Do estado, o Geraldo Alckmin esteve aqui falando a respeito disso. Exatamente. Né? Então vai ser uma integração regional. E Águas de São Pedro, até como eu falei no começo do programa, é uma Ed City de Piracicaba. Seria uma cidade completa, atrelada a Piracicaba, ou pela proximidade. Não desmerecendo quase que um bairro de Piracicaba. Não, exatamente. É um bairro de Piracicaba. Meu pai já dizia há 40 anos atrás, que ele faleceu, que a Águas seria o melhor bairro de Piracicaba, sem desmerecer os outros bairros. Exato. Mas está ótimo aqui. Eu conversei com o Dr. Antônio Moura Andrade. Eu quero agradecer a sua participação, doutor Antônio. Parabéns aí pelo trabalho de divulgação de Águas, pela família, pelas raízes aí com Águas de São Pedro e pelas informações dadas aqui, que aceitou o nosso convite de pronto, passando essas informações históricas, para Piracicaba também pudesse conhecer um pouco mais das raízes aqui da região. Eu gostaria que você deixasse o seu recado final a todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu que agradeço primeiro seu amável convite para vir aqui explicar ou mostrar a Água de São Pedro para os seus telespectadores. E só dizer mais uma coisinha, que é o orgulho que meu pai tinha de ser cidadão honorário de Piracicaba. Foi homenageado nos anos 60. Cidadão piracicabano. Cidadão piracicabano. Então ele tinha muito orgulho disso. E convidar todos os telespectadores que vão conhecer a Água de São Pedro, não só para passar um domingo agradável, mas para conhecer a estrutura da cidade. E vão poder ter... Quem sabe ser um futuro morador de Águas. Quem sabe ser um futuro morador de Águas. Trabalhando em Piracicaba. Trabalhando em Piracicaba. Tá ótimo, muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um programa Piracicaba em Destaque. Hoje um especial Águas de São Pedro em Destaque. Espero contar com a sua participação, com o seu prestígio, quinta-feira que vem a partir das 22 horas e sempre com aquele reprise aos sábados às 19h30 ou 19h30 da noite. Até o próximo programa, se Deus quiser.